Sejam bem-vindos ao Café com Leitura e Você. Vamos dar continuidade ao nosso livro Ame Como Se Nunca Tivesse Sido Ferido. Vamos hoje para o capítulo 4. Parar de manter a pontuação e começar a perder contagem. Minha esposa e eu nunca planejamos fazer tatuagens. Algumas tatuagens ficam bem em outras pessoas, mas nunca fomos realmente tatuados. De vez em quando nossas filhas os mencionavam enquanto cresciam, era essa a nossa regra. Depois que fizer 18 anos, você pode colocar o que quiser no corpo. Não que alguma vez tenhamos imaginado que alguns de nossos filhos realmente conseguiriam fazer. Algumas semanas antes de eu terminar de escrever este livro, 2 deles tinham um anúncio a fazer quando chamaram minha esposa para um bate-papo por vídeo. Você pode imaginar a surpresa dela quando eles ergueram as laterais de seus antebraços e exibiram suas novas e felizmente pequenas tatuagens que diziam 70 vezes 7. O queixo de Chris caiu no chão. É melhor que sejam falsos, disse ela tentando manter a calma. As meninas riram e disseram, a culpa é do papai. Ele está nos ensinando a amar como se nunca tivéssemos sido feridos. Bem, não posso dizer que os fiz fazer tatuagens, mas em alguns dias antes desse grande evento, eu estava investigando alguns princípios de perdão com eles. A história por trás. Alguém havia feito mal às nossas 2 filhas, e eles perdoaram a pessoa e seguiram em frente. Algum tempo depois, essa mesma pessoa machucou minha filha novamente. Foi um pouco mais difícil perdoar a mesma pessoa pela mesma coisa na segunda vez. Compartilhei com eles o que vou compartilhar com você neste caso. Como Jesus nos ordenou a perdoar sempre. Quantas garotas detalharam sua aventura de tatuagem comigo? Uma delas, não me lembro qual, disse, lembrei-me da matemática de Deus, de perdão e como Jesus nos disse para perdoar 70 vezes 7. Percebi que precisava de um lembrete diário para continuar perdoando. Então fizemos tatuagem para nos ajudar. Nossas meninas postaram suas aventuras de tatuagem no Instagram e receberam milhares de comentários. Algumas pessoas admitiram que precisavam do mesmo lembrete diário, o que justificava uma ida ao estúdio de tatuagem. Bem, eu nunca pensei que diria isso, mas Chris e eu estávamos pensando em fazer a mesma tatuagem em breve. Problemas de matemática. Uma das lições mais poderosas que Jesus nos ensinou foi sobre o perdão. Ele a deu porque Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Não. Não 7 vezes, Jesus respondeu, mas 70 vezes 7. Ver em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Tinha uma suspeita sorrateira de que Pedro tinha alguém em mente que já havia perdoado 6 vezes. Ele só poderia estar pronto para descartar essa pessoa. Quer ou não, ele estava procurando uma fórmula. Tenho dificuldades com matemática desde criança e nunca fui bom nisso. Ainda hoje, se estou pagando uma refeição em um restaurante e tenho a tarefa de descobrir a gorjeta, quem estiver comigo é melhor ir em frente e pedir a sobremesa e café, porque vamos ficar lá por um bom tempo. Talvez você sinta a mesma dor. Não conheço o seu conjunto de habilidades, mas sei que não importa o quanto ruins sejamos em matemática, a maioria de nós é boa em marcar pontos quando se trata de pessoas que nos prejudicaram. Alguns de nós até têm memórias fotográficas quando se trata de guardar rancor. Sabemos exatamente o ano, o mês e a hora exata do dia que cada ofensa surgiu no nosso caminho. Criamos planilhas mentais para cada pessoa que nos feriu e começamos a somar notas para cada ofensa. Minha esposa criticou minha aparência. Verificar. Então ela esqueceu meu aniversário. Verificar. Então, ele e ela se recusou a fazer sexo comigo, culpando uma dor de cabeça que eu sei lá que ela não teve. Verificar. Meu colega de trabalho levou o crédito pelo meu projeto. Verificar. Então, ela levou o crédito pelo meu trabalho. Verificar. Então, ela fez um comentário sarcástico sobre o meu desempenho no trabalho. Verificar. E assim por diante. Muitos de nós temos problemas para perdoar. Em vez de liberar ofensas, nós nos apegamos a elas por nossa preciosa vida. Nós os transformamos em absolutos matemáticos. Alguns de nós carregamos conceitos errados sobre o perdão que nos impedem de perdoar. Quero esclarecer alguma delas para você no final deste capítulo e, se precisar, ajudar a guiá-la em direção ao perdão. Não importa quantas vezes tenhamos sido feridos,
A Bíblia é clara em uma coisa: devemos perdoar. Quer aprender a amar como se nunca se machucou? Comece a perdoar. Quando Pedro deixou escapar 7 vezes, ele pensou que estava sendo generoso. Você pode pensar que o número está no lado abaixo. Quantas vezes um amigo consegue te esfaquear pelas costas antes de você terminar com ela? Quantas vezes um pai pode criticar você antes que você nunca mais fale com ele ou ela? Observe, porém, que nem todos que você perdoa e amam precisam fazer parte da sua vida. Falarei sobre isso no final deste capítulo. Jesus tinha a resposta perfeita: manter a pontuação versus perder a contagem. Jesus diz: não 7 vezes, 70 vezes 7. Você sabe que eu não sou bom em matemática, mas eu posso descobrir essa equação. A resposta é 490. Do jeito que eu li, isso significa que devemos perdoar a mesma pessoa 490 vezes por dia. Isso é muito perdão para fazer. Há uma taxa de um ato de perdão a cada 3 minutos. Você poderia passar um dia inteiro apenas perdoando alguém. Não se trata de números. Jesus estava nos dando uma nova fórmula matemática, um novo conjunto de verdades para andarmos no perdão. A primeira verdade é esta: o perdão não é sobre marcar pontos, é perder a conta. Todos nós vamos nos machucar de alguma forma. Seu cônjuge vai decepcioná-lo, alguém pode fofocar sobre seu casamento, alguém pode roubar seu dinheiro, alguém pode roubar seu marido, alguém pode ter abusado de você, alguém pode ter prejudicado seu filho. Enquanto se machucar é a realidade, ficar amargo é uma reação. Devemos viver um estilo de vida de perdão constante. Não se trata de satisfazer os requisitos de uma equação matemática. Devemos perdoar o tempo todo. Não perdoar é imperdoável. C.S. Lewis escreveu: todo mundo diz que o perdão é uma ideia adorável até que tenham algo para perdoar. Perdão é como dinheiro. Queremos receber, não queremos dar. Um pecado imperdoável encontrado em Mateus, capítulo 12, do versículo 31 ao 32, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Durante anos acreditei que este era o único pecado que não poderia ser perdoado, mas eu estava errado. Jesus também disse: pois se perdoastes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará vossas ofensas. Mateus capítulo 6, versículo 4. A segunda verdade do perdão é que é imperdoável não perdoar. Se você se recusar a perdoar os outros, Deus não o perdoará. Você precisa que Deus o perdoe por alguma coisa? Se você é humano, claro que sim. Bem, então perdoe aqueles que o prejudicaram, o traíram, o amaldiçoaram, o maltrataram, o prejudicaram, o abandonaram, o roubaram ou foram infiéis a você. Todos nós carregamos dívidas que não podemos pagar. Depois que Jesus ofereceu a Pedro a equação matemática para o perdão, ele ilustrou seu ponto com uma parábola. Portanto, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que queria acertar as contas com seus servos. Mateus, capítulo 18, versículo 23. Você pode ler a história inteira em Mateus 18, mas aqui está o meu resumo. Este rei deve ter tido uma reunião com seu CFO, ou talvez ele fosse um homem muito inteligente e fez a contabilidade sozinho. Enquanto ele percorre os registros financeiros, ele percebe que um servo lhe deve 10.000 talentos. Segundo os estudiosos, um talento naquela época equivalia a $1.000 hoje. Portanto, este servo está no buraco por 10 milhões de dólares. Eu amo o versículo 25. Eu amo o que o versículo 25 diz sobre esse cara. Ele não podia pagar. Bem, isso é óbvio. Ninguém que eu conheça tem 10 milhões de dólares extraído por aí, extra por aí. Mas o significado mais profundo disso é que é uma referência direta às nossas dívidas pelo pecado. Jesus é nosso rei. Ele sabe que devemos a ele. Ele sabe que não pagamos. Ele conhece nossas dívidas pendentes. Então, o que o rei faz? Ele envia uma equipe de capangas altos e fortes, armados para encarar o cara, arrastá-lo para o palácio e fazê-lo tossir a grana. Isso é mais ou menos o que aconteceu, menos a aparência assustadora dos capangas. Quando o servo aparece diante do rei,
Ele se joga no chão e implora por misericórdia. Eu sinto muito. Por favor, mostre-me alguma graça. Tenho mulher e filhos. Dê-me algum tempo que eu vou te pagar de volta, eu prometo. O rei, então, tão comovido de compaixão, que concorda em perdoar a dívida e o deixa ir embora. Assim como a mais alta autoridade do reino perdoou um servo, Jesus, por meio da cruz, perdoa as nossas dívidas. O Rei dos Reis perdoa todos os votos que fazemos e quebramos. Ele perdoa todas as mentiras, trapaças e roubo que fazemos. Ele perdoa nossas atitudes desagradáveis. Ele perdoa nossos apetites gulosos. Ele perdoa nossa idolatria. Ele perdoa as coisas que vemos no computador. Ele perdoa nossos vícios, nossos comportamentos tóxicos, nossas queixas, nosso ódio, nossos preconceitos. Jesus nos perdoa. Ponto final. Imagino que o criado deixa o palácio em alta. Eu teria. Sua lousa é limpa. Ele não está mais sobrecarregado por um fardo financeiro impressionante. Ele pode finalmente ter uma boa noite de sono. A caminho de casa, o cara encontra um homem que lhe deve dinheiro. 100 denários, para ser exato. Nos tempos modernos, a dívida desse amigo seria equivalente a de 10 a 15 mil dólares. Você pode esperar que o servo pague a misericórdia que recebeu há 1 hora atrás. Ele não. O homem, recém-livre de dívidas, corre em direção a outro servo, coloca as mãos em volta da garganta e começa a sufocá-lo. Pague-me o que me deve, ele brada. É como um déjà vu. O conservo escapa das garras da morte. Ele desaba no chão como uma boneca de pano e implora por perdão. Eu sinto muito. Por favor, mostre-me sua graça. Tenho mulher e filhos. Dê-me algum tempo e eu vou te pagar de volta. Eu prometo. O primeiro servo se recusa a dar ao cara um período de carência, quanto mais a perdoar a dívida. Em vez disso, ele o joga na prisão. Outros servos ao redor assistem à troca brutal e ficam horrorizados. Uma tradução os descreve como entristecidos. Essas testemunhas oculares correm para contar ao rei o que aconteceu. O rei estava furioso. Ele convoca seus capangas e exige que eles caçem o servo e o arrastem de volta ao palácio. Quando os dois estão cara a cara, o rei diz: seu servo mau, eu te perdoei aquela dívida tremenda porque você me implorou. Você não deveria ter misericórdia do seu conservo, assim como eu tive de você? O rei ficou tão furioso que entrega o cara aos torturadores do palácio para fazer o que quiserem até que ele possa pagar cada centavo da dívida original de 10 milhões de dólares. Jesus encerrou esta poderosa parábola dizendo: isso é o que o Pai Celestial fará com você se você se recusar a perdoar seus irmãos e irmãs de coração. Versículo 35. Se você não liberar o perdão, você não receberá também o perdão. O melhor trazido pelo pior. Um terceiro princípio do perdão é que o melhor em nós só pode ser trazido à tona pelo pior que nos foi feito. Não gostamos do que aconteceu conosco. Isso machuca, partiu nossos corações. Mas a verdade é que às vezes o melhor em você nunca será liberado até que o pior tenha sido feito com você. E geralmente será feito por pessoas que você mais amou, confiou e ajudou. Deus não pretende que as experiências dolorosas em sua vida os destruam. Os aviões decolam com vento contrário, porque isso os tira do chão rapidamente. A resistência lhes dá sustentação. A oposição pode fazer a mesma coisa com você. Alguém te machucando, te traindo ou falando mal de você pode trazer algo de bom, pode levá-lo ao mais alto. Logo antes de Deus levar Elias para o céu, ele enviou um redemoinho. Não veio para derrubar o profeta, mas para levantá-lo. Os fortes ventos da adversidade o levantarão, não o destruirão. Eles usarão as piores coisas feitas a você para trazer o melhor de você. Continue tocando. Às vezes pensamos que perdoamos alguém, mas não perdoamos. Aqui está uma pista. Se você ainda se sente amargurado ao ouvir o nome dessa pessoa ou simplesmente não consegue parar de pensar no que aconteceu, você tem mais trabalho a fazer. Eu sei como é difícil perdoar. A dor é real. Senta-se, apodrece. Ele constrói. Como diabo vamos deixá-lo ir? A empresa Hans costumava vender ketchup em garrafas de vidro. Hoje você só vai encontrá-los em restaurantes, recipientes espremíveis,
recipientes espremíveis tomaram conta das prateleiras dos supermercados. Eles não parecem tão bonitos, mas a embalagem plástica facilita a retirada do ketchup. Quer saber o que ketchup tem a ver com perdão? Fica comigo por um minuto. As garrafas de vidro são um pouco complicadas. Você pode se lembrar de ter que virar a garrafa, bater no fundo do copo com a mão, com a palma da mão. Muitas vezes, quase nenhum ketchup saía. Talvez você tenha tentado bater o lado da garrafa em uma mesa. Ou, como eu, você tentou raspar o ketchup com uma faca. Esses truques não funcionaram bem na maioria das vezes. Não é à toa que eles inventaram as garrafas squeeze. Quero te contar um segredo que segundo a empresa Heinz, pouquíssimos consumidores sabem. O truque para tirar o ketchup de uma garrafa de vidro é quebrar a bolha de ar, um subproduto comum da embalagem de alimentos sob pressão. Você tem que bater no vidro onde está o 57 e continuar batendo, onde está o número 57. O ketchup começa a derramar, embora lentamente. Você tem que esperar, não vai cair rápido, pode demorar 1 minuto. É assim que funciona o perdão. Você tem que acertar o ponto certo. Às vezes o conteúdo do perdão é liberado lentamente. Isso é especialmente verdadeiro logo depois que alguém te machuca. Mas você tem que continuar tocando. Você tem que orar e continuar orando. Você tem que perdoar e continuar perdoando. Você tem que amar e continuar amando. Apontei que esta geração quer as coisas rápido. Talvez não seja apenas uma escolha gerencial. Talvez seja a pressão da nossa cultura. Se não conseguirmos servir a comida ou resolver os problemas nesse instante, se não conseguirmos o corpo perfeito ou o casamento perfeito até o final do mês, bem, isso não é bom o suficiente. Jesus disse: continue pedindo e você receberá o que pede. Continue procurando e você encontrará. Continue batendo e a porta será aberta para você. Para todos que pedem, recebe. Todo aquele que procura, encontra. E todos que batem, a porta será aberta. Se você está tendo problemas para perdoar alguém, seja corajoso. Continue orando. Continue perguntando. Leia Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 8. Continue procurando. Continue batendo. E pouco a pouco, toque a toque, Deus o ajudará a liberar o perdão. Pode levar tempo, mas não pare. Quando estamos de joelhos, estamos acertando o ponto certo. É difícil odiar alguém por quem você está orando. Perdão virá se você não desistir. A luta é real. Como pastor, presidi centenas de funerais. Um deles sempre destacou entre os outros por um motivo que eu tenho certeza que você nunca poderia imaginar. Depois que dei uma breve mensagem e me sentei, o diretor da funerária convidou a família do falecido a caminhar até a frente da sala. Era a chance de ver o corpo do ente querido no caixão aberto e dizer adeus pela última vez. Este é sempre um momento emocional que vê muitas lágrimas derramadas. Sentei-me ao lado da sala, cuidando da minha vida, quando notei 2 mulheres causando um reboliço ao lado do caixão. Reconheci-as como filhas da senhora idosa que havia morrido. Mamãe me deu, um deles gritou com o outro, enquanto apontava para um anel no dedo da mãe morta. Não, o outro gritou. Ela me deu. O anel pertence a mim. Eles gritaram um pouco para frente e para trás, então um deles alcançou o caixão e agarrou o anel que eles estavam lutando. Todos os que assistiram ao espetáculo, inclusive eu, engasgaram. Mas a outra mulher não estava disposta a deixar sua irmã pegar o anel que em sua mente claramente pertencia a ela. Ela mesma tentou tirar o anel do dedo. Enquanto as 2 irmãs crescidas jogavam-se como um cabo de guerra com o dedo de sua mãe morta, eu me sentei estupefato. Olhei para o diretor da funerária em busca de alguma orientação. Ele não disse uma palavra. Ele apenas ficou lá com a boca aberta. Ele não disse uma palavra. Ele apenas ficou lá, boquiaberto. Olhando para trás, de certa forma, foi bem engraçado. E rende uma boa história. Mas a luta foi real. E era doentio ver as irmãs em uma briga física ao lado da sua mãe morta deixada em um caixão. Deitada em um caixão. Infelizmente, esta é uma cena que o inimigo adora sentar e assistir ao desenrolar. A amargura fará você fazer coisas malucas, como puxar o dedo de uma mulher morta. Tenho notado que quando as pessoas lutam contra a falta de perdão, isso aparece. Isso é absurdo. Guarde uma queixa ou um ódio como se sua vida dependesse disso e eu lhe mostrarei a decadência emocional, espiritual e até física. A pesquisa mostrou
consistentemente ligações entre a mente e o corpo. O que pensamos se manifesta fisicamente. De acordo com a clínica Mayo, guardar rancor tem um efeito negativo nos sistemas cardiovascular e nervoso. Um estudo mostrou que as pessoas que pensavam em uma ofensa regularmente experimentavam pressão alta, batimentos cardíacos elevados e aumento das tensões musculares. Pelo contrário, eis o que você obtém quando perdoa: relacionamentos mais saudáveis, maior bem-estar espiritual e psicológico, menos ansiedade, pressão arterial mais baixa, menos sintomas de depressão, sistema imunológico mais forte e melhor saúde do coração. Parece um bom negócio e um acéfalo. Liberar o fardo emocional da falta de perdão pode até resultar em um alívio físico, como descoberto por autores da Universidade Erasmus, da Universidade Nacional de Singapura e da Universidade de Maryland, que colaboraram em 2 estudos. Na primeira, eles pediram aos participantes que estimulassem a inclinação de uma coluna. Aqueles induzidos a sentir o perdão receberam que a colina era menos íngreme do que o grupo induzido a sentir falta de perdão. O segundo estudo foi mais ativo. Os participantes foram testados em um salto vertical. Aqueles que perdoaram pularam mais alto do que aqueles que não perdoaram. O peso da falta de perdão irá arrastá-lo para baixo. É uma carga muito pesada para carregar na corrida que você é chamado para correr. Então pare de marcar pontos. Comece a perder a conta. Continue tocando. Libere o poder. O perdão contém a chave para a liberdade, para a cura, para a totalidade. Quando Jesus estava pendurado na cruz antes de morrer, ele olhou para uma cena miserável. Os líderes religiosos o estavam ridicularizando. Os soldados romanos estavam lançando sortes sobre suas roupas. A multidão o amaldiçoava com os punhos erguidos, e como seu corpo estava estendido em 2 pedaços de madeira lascada, ele implorou em favor das mesmas pessoas que estavam cuspindo nele, arrancando os cabelos de sua barba, chamando-o de uma fraude inútil. Jesus pediu ao Pai Celestial que lhes perdoe, porque não sabem o que estão fazendo. Livro de Lucas, capítulo 23, verso 34. Em uma hora, o perdão salvou o mundo. Quando Jesus pronunciou essas palavras, seu espírito foi liberado. Isso aconteceu pouco antes de ele dar seu último suspiro e entregar seu espírito nas mãos de seu Pai. Ver Lucas, capítulo 23, verso 46. O Espírito de Jesus só poderia ser liberado em uma atmosfera de perdão. Antes que ele pudesse deixar essa terra, Jesus teve que perdoar aqueles que o estavam torturando, aqueles que estavam zombando dele, aqueles que o estavam blasfemando. Isso foi importante porque as mãos de Deus não tocaram espíritos que não liberaram o perdão. Onde quer que você libere o perdão, você libera o poder do Espírito de Deus. Quando Jesus liberou o perdão e finalmente morreu na cruz, o céu e a terra colidiram. A terra tremeu. O véu do templo se rasgou em 2. As rochas foram divididas ao meio. Túmulos foram abertos. Ver Mateus, capítulo 27, versos 51 e 52. Como Paulo escreveu, desta forma, ele desarmou os governantes e autoridades espirituais. Ele os envergonhou publicamente com sua vitória sobre eles na cruz. Colossenses, capítulo 2, verso 15. Quando você perdoa, você também libera o poder da vitória sobre o diabo. Há mais. Quando perdoamos, liberamos o poder de Deus em nossas vidas para trazer cura. O escritor do livro de Tiago perguntou: algum de vocês está passando por dificuldades? Você deveria orar. Algum de vocês está feliz? Você deve cantar louvores. Algum de vocês está doente? Você deve chamar os presbíteros da igreja para orar sobre você, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o curará. E se cometeu algum pecado, você será perdoado. Tiago, capítulo 5, do versículo 13 ao 15. A primeira cura que Deus fez neste planeta, essa registrada na Bíblia, não foi de um ser humano. Que está registrada na Bíblia não foi de um ser humano. Era de água morna, era de água amarga. Em Êxodo, capítulo 15, lemos como Deus levou cerca de 2 milhões de israelitas do salgado Mar Vermelho para as águas de Mara, que significa amargo em hebraico. Deus não curou uma doença ou um osso quebrado. Ele curou a amargura. Ele sabia
que se pudesse obter o perdão liberado e a amargura fora, a cura viria. Quando você perdoa, você libera o poder da cura. Como disse Corrie ten Boom, o perdão é a chave que abre a porta do ressentimento e as algemas do ódio. É um poder que quebra as correntes da amargura e os grilhões do egoísmo. Isso vem de uma mulher que foi presa em um campo de concentração nazista por ousar ajudar muitos judeus a escapar do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Ela muitas vezes testemunhou prisioneiros, incluindo sua própria irmã Betsy, receber tratamento brutal dos guardas da prisão. Betsy morreu enquanto estava em cativeiro. Durante anos após sua libertação milagrosa, ten Boom falou com frequência nas igrejas sobre sua experiência. Uma noite, depois de ter dado uma palestra sobre a necessidade de perdoar, ela viu entre a multidão um guarda nazista que ela conhecia. Um que estivera no mesmo campo, que havia sido particularmente cruel com a sua irmã. Ele se aproximou dela e pediu perdão. Nas palavras dela, meu sangue pareceu congelar, em cujos pecados precisavam ser perdoados todos os dias e não podiam. Betsy tinha morrido naquele lugar. Ele poderia apagar sua lenta e terrível morte simplesmente por pedir. Não pode ter sido muitos segundos que ele ficou ali, com a mão estendida para mim, parecendo horas, enquanto eu lutava com a coisa mais difícil que eu já tive que fazer. E ainda fiquei ali com a frieza apertando meu coração. Mas o perdão não é uma emoção. Eu também sabia disso. O perdão é um ato da vontade e a vontade pode funcionar independentemente da temperatura do coração. Mecanicamente enfiei minha mão na qual estava estendida para mim. E como eu fiz uma coisa incrível aconteceu. A corrente começou no meu ombro, desceu pelo meu braço, saltou para as mãos unidas. Então esse calor de cura pareceu inundar todo o meu ser, trazendo lágrimas aos meus olhos. Eu te perdoo, irmão. Chorei com todo o meu coração. A luta é real, mas as bênçãos também. Feridas de falta de perdão. O perdão cura. O que você está parado? O que está parando você? Anos atrás, aconselhei uma mulher cujo marido deixou ela e seus 4 filhos por outra mulher. Eu disse a ela que o primeiro passo para a cura era perdoá-lo. Minha declaração não foi bem recebida. Mas meu marido não merece ser perdoado, disse ela com lágrimas nos olhos. Eu entendo isso, eu disse. Quero dizer, ele fez uma coisa terrível que causou grande dor a você e aos seus filhos. Ele definitivamente não merece ser perdoado. Fiz uma pausa por um segundo. Mas você, veja, nenhum de nós merece ser perdoado. Nenhum de nós merece a graça que Deus dá gratuitamente. Nenhum de nós merece as misericórdias que Ele renova para nós todas as manhãs. Nenhum de nós merece ser amado com um amor incondicional, infalível e imparável. Acho que certos obstáculos estão no caminho de perdoar os outros. Eu sei que existem muitos e que todos têm uma razão específica pela qual a luta é tão difícil, mas quero focar nessas para esclarecer que o perdão não significa água amarga. Em Êxodo capítulo 15, perdoar não significa esquecer o que aconteceu. O velho ditado, perdoe e esqueça, é apenas uma meia-verdade. E ao contrário da opinião popular, também não se encontra na Bíblia. Perdoar? Sim. Esquecer? Bem, isso é um pouco complicado. Quando você perdoa, você não tem amnésia. Quando você esquece a imagem de pegar seu cônjuge, como você vai esquecer a imagem de pegar o seu cônjuge num ato infiel? Como você esquece a vez que seu tio te estuprou? Como você esquece o dia em que seu pai abandonou? Como você esquece quando seu filho adolescente esvaziou sua conta na poupança para comprar drogas? Quando você perdoa alguém, você não nega a ofensa. Você não finge que nunca aconteceu. Aconteceu, foi real, foi ruim. O perdão não elimina ou minimiza a gravidade da ofensa, mas a falta de perdão pode causar uma dor mais profunda. O peso da falta de perdão te arrasta para baixo. É uma carga muito pesada para carregar na corrida que você é chamado a correr. Não perdoar os outros sempre leva uma grande amargura, que drenará sua paz e energia. Ao não perdoar, você sabota seu próprio bem-estar. Quando você perdoa, no entanto, você é libertado do tormento. Você é livre para amar, livre para ter paz, livre para ser alegre, livre para viver uma vida plena. Quando você perdoa pela graça de Deus, você começa a se lembrar de forma diferente. Em vez de servir como uma coordenadora de GPS para a amargura,
A ofensa acabará se tornando um ponto de referência para o qual longe você chegou no processo de cura e o quanto Deus trabalhou em sua vida para ver além da ferida. Perdoar alguém pode ser instantâneo, mas o trabalho de cura leva tempo. Tome coração antes que você perdoa. Tome coragem. Antes que você perceba, um dia você vai acordar e aquela dor de ser abandonado, traído ou esfaqueado pelas costas não será a primeira coisa que você pensará. E a cada dia que passa, a dor diminuirá. 2. O perdão não liberta o ofensor das consequências. Às vezes escolhemos não perdoar porque achamos que isso significa que as pessoas que nos machucaram vão se safar do que fizeram. Queremos que elas assumam. Queremos que eles assumam a responsabilidade por suas ações. Podemos até querer que eles sofram como nós sofremos. A razão número 1 pela qual não queremos perdoar as pessoas é porque queremos vingança. Isso nos conforta. Em Gênesis capítulo 27, verso 41, Esaú disse a si mesmo: matarei Jacó depois de ter chorado por meu pai. Ele desejava equilibrar a balança do certo e do errado. É errado buscar justiça? Posso perdoar alguém por matar um ente querido, mas isso não significa que essa pessoa não deva ir para a prisão pelo resto da vida. Da mesma forma, a Bíblia nos ensina que a vingança é errada ou pecaminosa. Em Apocalipse 6, versos 9 e 10, lemos sobre as almas dos mártires no céu que estão sobre o trono de Deus, clamando: vinga-nos. O pecado não existe no céu. Todas essas orações não devem ser pecaminosas. A vingança não é, no entanto, nossa para realizar. A Bíblia diz que 2 coisas pertencem a Deus: o dízimo e a vingança. Amados, não se vinguem, mas deem lugar à ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o seu inimigo estiver com fome, alimente-o. Se tiver sede, dê-lhe de beber, pois ao fazer isso você amontoará brasas de fogo sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Romanos capítulo 12, dos versículos 19 ao 21. Não cabe a mim ou a você responsabilizar alguém que nos prejudicou. Cabe a Deus. Não vença o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Vê Romanos capítulo 12, verso 21. Dê a Deus sua raiva. Dê a Deus seu desejo de vingança. Permita que Deus seja o juiz e pague onde o pagamento precisa ocorrer. Deus leva a ofensa a sério. Jesus mesmo disse: é impossível que não venham ofensas, mas ai daquele por que elas vierem. Seria melhor para ele se uma pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço e ele fosse lançado ao mar do que ofender um desses pequeninos. Lucas capítulo 17, versículos 1 e 2. Em outras palavras, se alguém ofender um dos próprios de Deus, seria melhor que essa pessoa tivesse um bloco de cimento amarrado no seu pescoço e ser jogado no oceano. Ai, esta é a maneira de Deus dizer: a vingança é minha, perdoe, não importa o que os outros façam, deixe-me cuidar do resto. 3. O perdão nem sempre significa reconciliação. Quando você perdoa alguém, isso não significa automaticamente que você deve reconstruir o relacionamento que foi quebrado. Pode, mas há exceções. Algumas pessoas não são confiáveis ou abusivas. Algumas pessoas não são confiáveis ou abusivas. E ter um relacionamento próximo com elas não seria saudável. Por exemplo, digamos que você perdoa alguém que nunca pede desculpas e se recusa a aceitar que lhe ofendeu. Embora o perdão ainda seja necessário, não há como estabelecer um relacionamento fora de um milagre de Deus. Se um dos pais abusou sexualmente de você quando era criança, você pode perdoá-lo sem precisar se tornar amigo dele. Se um parceiro de negócios trapaceou nas margens de lucro de sua empresa, você pode perdoá-lo, mas não precisa mais fazer negócios com ele. A reconciliação em qualquer um desses casos seria tola, talvez até limítrofe masoquista. Não tenha em mente que Deus não destinou você para ser um boneco de teste de colisão. Simplesmente perdoar alguém não convida a mais um abuso por parte da parte ofensora. Há situações em que você precisa definir e garantir limites. Não sou um terapeuta licenciado e não conheço essa situação específica,
Mas se você está lutando para saber como é a reconciliação saudável ou se ela é justificada, sugiro que consulte um profissional, seja um conselheiro ou um pastor. Pare de dar desculpas para não precisar perdoar. Deus está dizendo a você hoje: deixe ir para que você possa se segurar. Apenas faça. Abra seu coração para o perdão. Não espere para perdoar até sentir vontade de perdoar, porque, francamente, isso provavelmente não vai acontecer. O perdão é uma escolha, não um sentimento. Em vez de esperar que sentimentos quentes e confusos tomem conta de você antes de pensar que pode perdoar alguém, faça isso hoje. Dependendo da sua circunstância, faça isso cara a cara. Dependendo da circunstância, marque um encontro com essa pessoa. Faça isso. Se você não puder, faça isso entre você e Deus, em particular. Às vezes, aqueles que o feriram não têm ideia do que fizeram ou se recusam a admitir a transgressão. Perdoe mesmo assim. Não espere até que o ofensor tenha uma reunião de vir a você e Jesus implorando por seu perdão. Isso pode muito bem não acontecer. Perdoe mesmo assim. Dê os seguintes passos práticos para começar a andar no perdão hoje. 1. Abra seu coração. Para perdoar, você deve abrir seu coração. Você não pode curar ou avançar até que você faça isso. 2. Estenda a compaixão. Em outras palavras, tente andar 1 milha em seus sapatos. Você não conhece a história por trás da pessoa que te machucou. Isso não é fácil de fazer, mas tente separar a pessoa de suas ações e tenha compaixão por ela. Novamente, isso não significa que você desculpa e que ele faz ou minimiza a gravidade da ofensa. 3. Liberte a pessoa da prisão em que você o colocou dentro do seu coração. Quando você diz, eu nunca perdoarei fulano de tal enquanto eu viver, você acaba de colocar essa pessoa na prisão do seu coração. É hora de deixar o agressor sair. Não há dúvida de que ele ou ela partiu seu coração, traiu sua confiança ou fez algo de ruim. Mas para se curar e ser completo, você deve abrir a prisão e deixar essa pessoa ir. O perdão é uma decisão. Escolha perdoar. Enquanto você lê este capítulo, me pergunto se uma imagem vem repentinamente à sua mente, especificamente o rosto de alguém que o feriu. Isso é Deus mostrando a você quem você precisa perdoar. Peço-lhe hoje para se juntar ao clube dos 70 vezes 7. Não perdoe apenas uma vez, ou mesmo 7 vezes. Comprometa-se com um estilo de vida de perdão. Isto irá mudar sua vida. Qualquer que seja o mal que tenha sido feito contra você, você ficou obcecado por isso um tempo suficiente. Vá em frente. Uma dessas estratégias bem-sucedidas do inimigo é fazer com que você se concentre em coisas que não importam mais. Porque gastar a única vida que você tem tentando justificar o passado quando você pode avançar para a bênção de Deus. Não fuja do perdão. Corra para o perdão. É um grande amigo. Se você escolher e perdoar, seu coração se curará. A grande ideia. Pare de manter a pontuação e comece a perder a contagem. Terminamos aqui o capítulo número 4. Eu não sei quanto a vocês, mas enquanto eu estava lendo esse capítulo agora, realmente veio à minha mente uma pessoa específica que me feriu, que me machucou. E é muito difícil pedir perdão, principalmente quando a pessoa que machucou você. Você não fez nada, mas essa pessoa fez contra você e, no entanto, é você que tem que liberar perdão para ela, para que você seja curado. Que Deus tenha misericórdia de nós, começando por mim, e nos dê força para que a gente possa fazer isso. Perdoar é um dom, é um sentimento, né? É uma necessidade que possamos fazer isso. Vamos parar, pensar quem devemos pedir perdão. Que o perdão seja pedido através de uma carta, de um e-mail, de um telefonema, se essa pessoa está distante de você, mas que possamos liberar o perdão a quem necessita ser perdoado por nós.